Então, vamos lá. Essa primeira parte que vocês têm aí no material é uma parte mais relacionada, assim, com umas generalidades. Ou seja, o que pode afetar o pênis em si, tá? Que seria, basicamente, ou uma malformação congênita, ou patologias de transmissão sexual, como sífilis, gonorreia, herpes genital e etc., que vocês viram no segundo ano, eu tenho certeza, em micro, tá? E alguns tumores, sejam eles benignos e os tumores malignos, que são os tumores que nos interessam para essa aula de hoje, tá? Um detalhe importante, antes de eu começar isso daqui, eu vou mencionar algumas coisinhas para vocês. Da vida, assim, e vocês vão ver que faz muito sentido. Até comentei na aula de próstata. Sempre que a gente estiver falando, pessoal, de patologias do aparato reprodutor masculino, na grande maioria das vezes, o homem não consulta no médico, né? Ele não vai procurar o médico, a não ser que esteja feia já na foto, a não ser que ele esteja urinando sangue, a não ser que já esteja com uma ferida mais feia, com uma úlcera, com alguma coisa do tipo, né? Que ele já esteja com febre, saindo pus, alguma coisa assim. Aí ele vai atrás do médico. Por quê? Querendo ou não, culturalmente, o homem ainda tem muito preconceito, tá? Em buscar um urologista, por exemplo, tanto em situação de afetação prostática, quanto essas daqui de hoje, tá? E é extremamente importante, que a gente já viu isso no decorrer do ano, que a gente tenha um diagnóstico precoce nessas situações, tá? E aí vocês vão ver que, na maioria não, mas em várias vezes, nós não temos um diagnóstico precoce. Isso dificulta bastante o tratamento, cursa com algumas complicações e o paciente sofre um pouco mais. Ao câncer de pênis, o cara pode perder o pênis, por exemplo, na situação dessa, ou perder a vida, inclusive, também, tá? Então, só para vocês já terem isso na cabeça de vocês, isso dificulta muito, tá? E aí, o que eu tenho para passar para vocês a princípio? Vamos ter 2 carcinomas in situ, 3, mas 2, assim, de forma mais geral, e aí sim vamos falar do câncer de pênis, tá? Isso aqui é só para vocês verem como se fossem lesões pré-invasivas, por isso que ela vai ter a relação com o câncer de pênis. Esse já é um câncer de pênis, inclusive, só que é limitado pela membrana basal, porque é um carcinoma in situ, tá? Mas, assim, em algumas situações, eu sei que numa quantidade até que reduzida, coisa de 10% dos casos, esse câncer in situ pode evoluir para um carcinoma infiltrante, né? Ele pode romper aquela membrana basal e invadir as outras túnicas, as outras capas, tá? Então, basicamente, nós temos, nessa situação aqui, a enfermidade de Bowen e a eritroplasia de Queirate, tá? Ambos são carcinomas in situ de pênis. A única coisa, assim, uma das coisas principais que vai mudar é o local, tá? É o local onde a enfermidade de Bowen, ela assenta na pele do corpo do pênis e no escroto, tá? E essa eritroplasia de Queirate vai aparecer na glande e no prepúcio peniano, tá? Outra coisa importante, o câncer de pênis tem uma alta relação com o HPV também, tá? Do tipo 16, daqui a pouquinho a gente vai ver que é o 16 e o 18 também, porque fica muito naquela. Ah, o HPV é coelho uterino da mulher. HPV é coelho uterino. Mas, até então, ninguém tinha falado para vocês que o HPV causa câncer de pênis também, tá? Principalmente se esse cara fumar, por exemplo. Olha o tabaco de novo, tá? Olha o tabaco de novo, tá bom? Tá? Na macro dele, né, temos que comentar, inclusive, vai ser só uma lesãozinha, pessoal, aqui, ó, na pele, como vocês estão vendo. Até que ela é bem definida, né? Dá para ver os bordes aqui. Uma coloração meio acinzentada algumas vezes. Uma plaquinha sozinha, quieta, bem plana, porque a gente vai ver que a outra já não vai ser plana, tá? Ou uma plaquinha vermelha, como essa da foto aqui, que vocês estão vendo, tá? Na microscopia, gente, é importante vocês lembrarem de uma coisa. Se é um carcinoma in situ, nós vamos encontrar uma membrana basal intacta, por ser um carcinoma in situ,
tá? E aí, claro, eu vou ter o aumento daquelas células, né? A hiperplasia de células, posso ter uma hipercromasia, células mais escuras, presença de algumas figuras mitóticas, porque elas estão se dividindo, mas elas ainda estão limitadas pela membrana basal. Tá? Pronóstico. Um bom pronóstico, claro que é um bom pronóstico, lembrando, um diagnóstico precoce. Por quê? Olha aqui, 10% podem evoluir para o câncer de pênis mesmo infiltrante, né? O carcinoma epidermoide. Aqui algumas imagens do livro do Robbins. Assim, o que mais chama a atenção, gente, ela está limitada pela membrana basal. E, infelizmente, o livro não mostra a membrana basal. Né? Ele traz essa foto aqui, onde não aparece a membrana basal. E tanto é que a legenda dessa foto fala mesmo, a membrana basal está intacta, a qual não está na foto. Então, brincadeira, né? Mas se nota alguns grados de hipercromasia, né? Alguma proliferação celular anormal também, tá? E o outro carcinoma in situ que afeta o pênis é essa papulose boenoide aqui, tá? Que são verrugas, são lesões papulares, é como se fosse pápulas, né? Tipo umas verrugas, umas lesões mais elevadas, de coloração parda, né? Marrom pode ser, né? Uma coloração parda, uma coloração marrom. E olha agora, são múltiplas, tá? Então são bem diferentes, tá? Do carcinoma in situ passado. Tá? Também tem associação com HPV, só que essa daqui, gente, ela não evoluciona para um câncer infiltrante de pênis. Essa daqui, espontaneamente, às vezes, ela regressa. Tá? Ela não tem essa relação de evoluir para aquele câncer invasivo. Tá? Ele vai crescendo assim para cima, uma lesão mais papular. Membrana basal intacta também, é claro, né? Um carcinoma in situ. E agora sim, agora esse é o que importa para a gente. Eu vou tentar passar para vocês, pessoal, de uma forma bem básica, tá? Com o que realmente é importante, porque senão é muita coisa e aí vira uma loucura, tá? Então vamos tentar pegar da forma mais simples possível a princípio, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender desse câncer de pênis é o seguinte, gente. Se vocês pegarem o livro de vocês, o Robbins, vocês vão ver que lá fala que ele tem uma baixa incidência no sexo masculino. Do sexo masculino, é claro. Mas ele tem uma baixa incidência. Por que tem uma baixa incidência? Porque estamos falando da população americana. Estamos falando da população europeia, por exemplo. Tá? E aí sim, nesse grupo populacional, ele tem uma baixa incidência. No grupo de judeus, por exemplo, dos muçulmanos, por exemplo, ele tem uma baixa incidência. Vocês já vão ver por quê também. Agora, no nosso paizinho aqui, subdesenvolvido, pobre, como é o Brasil, um país subdesenvolvido, como é o Paraguai, por exemplo, país latino, que é país pobre, esse câncer de pênis tem uma alta incidência. Por mais que a gente não escute falar tanto dele na TV, em rádio, em propaganda, etc. Mas tem uma incidência elevada, tá? Por quê, pessoal? Porque um dos fatores de risco aqui um dos principais, inclusive, a falta de higiene. Vocês não acreditam, mas a falta de higiene. Então, no dia que perguntar aí para vocês sobre o câncer de pênis, qual que é a causa ou o fator de risco? A falta de higiene. É isso mesmo, a falta de higiene. E aí acontece o seguinte de novo. Como causa desse câncer, além dessa falta de higiene, temos o HPV de novo. HPV do tipo 16 e o HPV do tipo 18. Só que tem que ficar claro para vocês uma coisa. Vocês aprenderam naquela parcial de neoplasia que o HPV entrava como um agente infeccioso, né, neoplásico. Ele tinha uma relação de causar um câncer, né, como um agente infeccioso. Só que geralmente, principalmente aqui no homem, gente, ele precisa estar combinado com alguns outros fatores.
E aí a gente vai combinando com alguns fatores, como, por exemplo, o tabaco. Então, ele tem lá o seu HPVzinho 16, o 18, ele não tem higiene e ele fuma. Estão entendendo? Bastante, inclusive por um tempo aí considerável. E aí sim, ele tem relação de ter um câncer de pênis. Por que que o judeu, por que que o muçulmano, por exemplo, tem uma tendência, né, até que positiva para não ter esse câncer? Por que que lá a incidência é menor? Por causa que nesse grupo populacional é cultural deles fazerem a circuncisão, certo? E essa circuncisão atua como um fator protetor do câncer peniano, justamente porque ela tem uma relação com uma maior higiene, né? O paciente que é circuncisado, ele tem uma maior higiene do seu órgão reprodutor, tá? Então tem essa relação também. Por isso que essas raças não cursam com câncer de pênis, geralmente, tá? Beleza. O que mais que é importante? Por que que esse troço aqui aparece? Por que que vai piorando? Porque, gente, não tem sintoma. Não tem sintoma. Ele é basicamente assintomático de novo. Vai crescendo de forma lenta de novo. E como eu comentei com vocês agorinha, no começo da aula, se o homem não está urinando sangue, se não está saindo pulso, se ele não está com muita dor, se não tem nenhuma ferida, se não tem nada assim, tipo, não nada, mas ele vai aguentando, ele não vai procurar o médico. E nesse caso aqui é clássico, ele não vai procurar o médico, né? Ele vai ver uma lesão, mas não dói, mas ele continua levando a vida dele, até que essa úlcera, né, já cause uma ferida mesmo, e aí começa a sangrar bastante, ele já começa a ter, né, outros sintomas. Mas nessa situação, vocês já viram que o nosso diagnóstico precoce já vai indo por água abaixo, tá? Então, o pronóstico dessa patologia vai depender muito do estado que esse tumor se apresenta, né? Dos grados de displasia, né? Os grados de diferenciação vão estar relacionados, tá? Então, não tem como falar assim, olha, o câncer de pênis tem um bom pronóstico. Legal, tem, mas num diagnóstico precoce, tá? Se for evoluindo, o cara pode perder o pênis dele, e vocês viram que eu não posso comprometer macro e micro. Vamos lá. Macroscopicamente, vão ter várias classificações para vocês entenderem aqui, mas a gente não vai entrar tão profundo, tá? Macroscopicamente, a gente vai pegar alguns padrões, tá? Vocês vão ver que ele vai poder se apresentar de forma superficial, ele vai poder se apresentar de forma vertical, tá? Ele vai crescer assim de forma vertical, e ele também vai poder se apresentar com crescimento verruciforme, ou seja, como se fosse uma verruga, como se fosse um couve-flor, por isso que está aqui, ó, um crescimento fungoide, tipo couve-flor, papilar, tá? E claro, vamos ter essas lesões, tá? De coloração grisácea, vamos ter necroses, hemorragia, aquele bom e velho clichê. Mas eu vou detalhar já para vocês em outra classificação. Microscopicamente, aquele nosso migué, né? Carcinoma epidermoide. Então, todo carcinoma epidermoide, não é quase todo carcinoma epidermoide, a gente colocaria lá pérolas de queratina. E aqui eu tenho nidos de queratina. Tá? Vocês já vão ver a foto, e eu acho que vocês até lembram dessa foto. Aqui nós temos, né, a glande do pênis deformada por uma massa que provavelmente não, uma massa firme, ulcerada e infiltrante. Carcinoma epidermoide de pênis, tá? Não tem nem o que discutir. E esse esquema aqui que eu falei para vocês, que é uma classificação gigantesca, gente, que eu quero passar para vocês da forma mais simples possível. Então, prestem atenção para vocês não se matarem quando estiver estudando. Como que a gente classifica esse câncer de pênis? Prestem atenção, tá? Só agora. Para o Instagram um pouquinho, só agora. Tá? De acordo com o local de origem, vocês vão classificar onde
nós podemos ter na glande, que é o mais frequente, inclusive, prepúcio, tá? Na mucosa prepúcial, surco coronal e no corpo e etc. O que chama a atenção? Glande, que é o mais frequente, tá? Que é o mais frequente. Agora vem as duas coisinhas um pouquinho mais chatas, mas peguem dessa seguinte forma que vocês vão entender. O câncer de pênis, pessoal, ele vai poder se disseminar, ou ele vai poder crescer desse jeito aqui, ó. Ou ele vai ter um crescimento assim, ó, superficial, tá? Ele vai crescendo superficialmente, tá bom? Que é esse aqui, superficial, ou seja, de forma horizontal, tá? Que a gente já vai ver que vai ter um pronóstico até que legal. Ou ele vai crescer de forma vertical, ou seja, ele vai infiltrando, ele vai invadindo as outras capas, né? Em profundidade, que a gente também já vai ver que vai ter um pronóstico um pouquinho mais já para ruim, tá? Ou ele vai crescer, ou ele pode crescer para cima, tá? Dessa seguinte maneira, como se fosse uma verruga, como se fosse um aspecto papilar, tá? Então, basicamente, deixa eu arrumar esse nosso outro tumor. Basicamente, ele vai crescer de forma superficial, tá? Superficial, que é na horizontal, ou ele vai crescer para baixo, tá? Que é o crescimento vertical, ou ele vai crescer como se formasse, né, uma papila, uma verruguinha para cima, tá? Para cima. E aí, tranquilo, pronóstico melhor ainda. O pronóstico vai ser melhor ainda esse daqui, tá? E claro, tem um padrão misto, mas peguem pelo menos esses três, tá? Uma disseminação superficial, que é plana, tá? Horizontal, vertical ele cresce em profundidade e papilar ou verruciforme ele cresce para cima. Beleza? E no subtipo histológico, o carcinoma epidermoide clássico, gente, que é aquele que tem a queratina, tá? Que é o que tem perlas de queratina, é o que a gente chama de tipo clássico. Tem um bom pronóstico também. Ele veio do carcinoma in situ que eu falei para vocês agora, tá? O verruciforme, que é esse aqui, ó, falamos dele, o padrão dele histológico tá aqui, tá? Ele tem o que a gente chama de coilocitoses, tá? Que é aquela relação das células com o HPV. Vocês já vão ver a foto dele, inclusive, tá? Ficam os coilocitos, que a gente chama. E o basaloide, esse aqui, que é até mais raro, tem o pior pronóstico. Por quê? Por causa disso aqui, ó, pobremente diferenciado, tá? Então, o subtipo basaloide, ele tem um pronóstico aí mais complicado, tá? Os outros vocês vão ver que tem um pronóstico até que bom, inclusive, tá? Por isso que ali para trás eu falei para vocês, o pronóstico vai depender de algumas coisinhas. Fatores de pronóstico, tá? Então, do que vai depender o pronóstico para a gente falar desse câncer de pênis? O seguinte, quanto maior o tamanho do tumor, pior o pronóstico, com exceção dos verruciformes, daquele que cresce para cima. Ou seja, tem um crescimento horizontal, né, plano lá no pênis. Quanto mais grande tiver esse crescimento, o pronóstico é pior, claro. Tem um crescimento vertical, por exemplo, quanto maior tiver a invasão, o pronóstico é pior, por exemplo, tá? Com exceção do verruciforme, que é o que cresce para cima, a gente já vai ver ele aqui. De acordo com o local do tumor, a ordem é essa, gente. Ó. O prepúcio tem o melhor pronóstico, tá? Glande tem ali um pronóstico até que bom também. E o surco coronário seria de pior pronóstico, tá? Então, sempre nesse slide aqui, quando vocês estiverem olhando, vai ser do melhor pronóstico para o pior pronóstico, tá? Do melhor pronóstico para o pior pronóstico, tá? Profundidade de infiltração. Não preciso comentar com vocês. Quanto mais infiltrar, pior o pronóstico. E aí, por isso que vocês viram que eu desenhei agorinha, que aquele que tinha o crescimento vertical, né, é o que infiltra mais. Então, ele, tá aqui, ó, padrão de crescimento, ó, vai ter o pior pronóstico. Então, ó lá, segundo padrão de crescimento. O verruciforme, que é aquele que cresce para cima, né, um crescimento papilar,
tem o melhor pronóstico. Não importa o tamanho dele, tá? Mas tem o melhor pronóstico. Uma disseminação superficial, né? Ali plano, na horizontal, até que bom também, tá? Agora, o crescimento vertical, que é aquele que está invadindo, que está infiltrando, tem um pior pronóstico, tá? E de acordo com o subtipo histológico, de novo, o verrugoso, né, que é o do verruciforme, tem um melhor pronóstico, o do condilomatoso também tem um pronóstico ali igual com o do papilar, tá? O tipo clássico, como sempre, né, até por ser o mais frequente, o da queratina e etc., também tem um bom pronóstico, e o basaloide, como eu comentei aqui atrás para vocês, cadê ele? O basaloide, pobremente diferenciado. Então, ele é o que é o de pior pronóstico, tá? De pior pronóstico. Aqui algumas imagens, imagem clássica. Então, o que a gente observa nessa imagem, inclusive? Basicamente, pessoal, claro, estamos diante de um carcinoma epidermoide de pênis, tá? Onde temos uma lesão pardo-rojiza, né? Pardo-rojiza, rojiza tipo avermelhada, tá? E ela é ulcerada, né? Provavelmente já tem uns úlceras. Aí sim, esse cara vai procurar um médico, né? Tem que procurar, porque, pelo amor de Deus, né? Câncer de pênis. E aqui do outro lado, gente, nós temos essa microscopia um pouco chatinha de entender, de ver, mas presta atenção que temos o que se chama de lenguetas. São lenguetas de carcinoma invasivo. Ó. Isso aqui está invadindo, né? Ó, do lado invadindo. Lenguetas de câncer invasivo bem diferenciado. Tá? Supostamente ele é bem diferenciado. Tá? E olha que interessante. Vocês estão vendo aqui em volta, ó, como se fossem células inflamatórias, né? Em volta das células tumorais, porque são. Tá? Então, acompanhada dessas linguetas de câncer invasivo, temos células inflamatórias. Tá? Estou falando de um infiltrado celular inflamatório. Vocês estão vendo tudo aqui em volta. Então, essas imagens aqui também, são todas câncer de pênis também. Carcinoma verruciforme é aquele que tem um formato mais papilar, ó. Ele cresce para cima, como se fossem verrugas, tá? Aqui uma disseminação mais superficial, ó, como se estivesse espalhando de forma superficial. E aqui uma disseminação vertical, que foi infiltrando para dentro desse pênis. Ó, em relação ao pronóstico, presta atenção. Bom pronóstico também, não posso falar mal pronóstico, mas o verruciforme é melhor, inclusive, e o vertical, pior pronóstico. E aqui a microscopia desses também, né? O clássico cursa com isso daqui, ó. Isso são as perlas de queratina, ou nidos de queratina, tá? Então aqui, de novo, as famosas perlas ou nidos de queratina, tá? Do carcinoma epidermoide clássico, tá? Esse aqui que eu falei para vocês, né? Que tem aquele aspecto de coilocitoses, né? Ou seja, uma vacuolização celular. Parece que a célula foi esvaziada, tem uma vacuola aqui dentro dela. Tá? Os coilocitos, tá? Que é do verruciforme também, do condilomatoso. E aqui embaixo nós temos o subtipo basaloide. Dá para ver que ele é mais agressivo, né? Que ele é pobremente diferenciado. Olha só a cor, né? Hipercromasia. Já tem um aspecto de malignidade muito maior. Testículos. O que vamos falar dos testículos? Com patologias benignas do testículo, tá? Essa criptorquídea, torção testicular, tem também a hidrocele, tá? E depois a gente fala dos tumores mesmo de testículo propriamente dito. Beleza? Então, essa parte aqui de criptorquídea é o seguinte. Basicamente, é o fracasso, tá? Do descenso testicular. Né? Vocês lembram que o testículo do menininho, né, do bebezinho, na formação embrionária, ele é um órgão, a princípio, de cavidade abdominal. Depois ele descende e se exterioriza na bolsa escrotal. E qual que é a importância disso, pessoal? Por quê?
Se esse menininho tiver um fracasso em um dos testículos, por exemplo, aumenta bastante o risco do câncer de testículo, por exemplo. Então, tem uma associação com o câncer testicular. Basicamente, essa é uma das importâncias, tá? Então, pode ter uma patologia relacionada de forma congênita, sabe? A radiação também está no jogo, tá? É raro, tá? É raro. Mas, assim, por essa associação com câncer, a gente tem que comentar, beleza? E aí, o que acontece? Macro e micro, já vamos para o que é importante. Aqui em cima, vocês estão tendo a oportunidade de relembrar como era um túbulo seminífero histológico normal, né? Eu sei que vocês lembram de histologia do primeiro ano, tinha células de Sertoli, células de Leydig, né? Túbulo seminífero com todas as etapas aqui das suas espermatogônias, espermatócitos e espermátides. Era uma maravilha estudar esse conteúdo no primeiro ano, eu sei que era. Era uma tristeza. E aqui em cima é uma foto normal, só para relembrar. Aqui embaixo, pessoal, é uma atrofia tubular. Aqui estamos diante de um testículo criptoquírdico, tá bom? Aqui estamos falando de uma atrofia tubular. Se vocês olharem com carinho, ó, cadê as células daqui? Estão entendendo? Então, basicamente, essas células que estão aqui dentro, ó, não são aquelas etapas das espermatogônias, não. Aqui são células de Sertoli, o que vocês estão vendo. Vocês lembram das células de Sertoli que davam sustentação, que faziam a barreira hematotesticular, etc. E basicamente são elas que vocês estão vendo aqui dentro. Tá? Tem uma atrofia tubular. Tá? E também temos uma característica importante que é o que a gente chama de hialinização tubular. Dá para ver que está tipo, mais engrossado e com um aspecto mais hialino aqui. Ó. Hialinização tubular. E para meio que tentar compensar essa atrofia, tá? Sabe? Tem alguns mecanismos que atuam junto. Olha aqui, no normal, tinha algumas células de Leydig, né? Que ficavam ali fora do túbulo seminífero. E aqui, pessoal, nós temos uma hiperplasia das células de Leydig. Elas aumentam de número, tá? Nesse testículo atrofiado. Na macroscopia, tem uma foto que confunde muito vocês. Basicamente, eu mostrei ela na primeira parcial. Só que aqui ela fica evidente de novo, tá? Porque a primeira parcial, né, no começo do ano, a gente aprendia mecanismos de adaptação. E aí tínhamos lá hipertrofia, hiperplasia, metaplasia e etc. Certo? Sei que vocês lembram disso. E um dos exemplos de atrofia que a gente mostrava na época era justamente a atrofia testicular, certo? Então, nessa situação, o testículo vai estar pequeno, tá bom? Ele vai estar atrofiado, por exemplo. Quer ver? Vamos lá ver ele aqui. E o que acontece nessa foto aqui? Ou nessa aqui, que é a do Atlas? Acontece que vocês, no começo do ano, né? No começo do ano, agora não. E eu já até comentei isso. Pegavam assim, ó. Perguntava, mecanismo de adaptação aqui nessa situação. E no começo pensava assim, cara, aumentou de tamanho, né? Tá grande, então é uma hipertrofia. Não sei do que, não sei nem que órgão é esse, mas é uma hipertrofia. E não. Nessa situação, gente, é o seguinte. Aqui temos um testículo normal. Tá? Um testículo normal, não tá agrandado. E aqui temos um testículo diminuído. Então, na verdade, não é um aumento aí que está mostrando para vocês. Está mostrando uma diminuição do tamanho, tá? Uma atrofia testicular, tá? Uma criptorquídea. E aqui é a mesma coisa também, atrofia testicular. Tá? E essa micro, mesma coisa, pessoal, para mostrar para vocês. A atrofia tubular, olha esses túbulos seminíferos. Cadê as células daqui de dentro? Ó, aqui são túbulos normais ainda, né? E aqui temos, né, uma atrofia tubular. Beleza? Essa parte de epididimites, inclusive, tá? Basicamente aqui, gente, vamos estar relacionando como infecção de via urinária. Tá? A gente está falando aí de uma cistites, que aí ela foi progressando e alcançou o epidídimo.
tá? Por exemplo, ela foi se disseminando. Ou uma uretrite, uma prostatite, que a gente comentou também na aula passada. E aí ela pode atingir o epidídimo. E eu chamo a atenção para vocês uma patologia que não tem nada a ver com esse aparato reprodutor, que é a tuberculose, por exemplo. Porra, mas tuberculose lá do pulmão, o que tem a ver? Você tá louco? Claro, gente. Não sei se vocês lembram também da tuberculose, que era uma das patologias que pode afetar qualquer órgão do nosso corpo. Tem algum livro aí ou outro que fala que a tuberculose só não afeta a unha e o cabelo, tá? Mas o resto, a tuberculose pode se disseminar e pode chegar no epidídimo também, tá? A parotidites eu trago para vocês também, porque é frequente aqui no nosso país. Eu não sei como que chama isso em Guarani, inclusive, eu preciso até procurar saber, se alguém souber aí como que é em Guarani, que é a cachumba, né? Já ouviram falar da cachumba? E aí falavam para aquele menininho lá se cuidar e etc, porque senão pode descer essa cachumba, né? Fala isso. Então, justamente aqui tem uma dessas situações, né? Então, essa parotidites pode afetar o testículo também, tá? Gonorreia é fácil lembrar, porque é transmissão sexual, etc. Sífilis também. Agora, tuberculose, não tem nada a ver. Parotidites, com esse nome, não sei, muito estranho. Mas como cachumba ou papeira, que eles falam também às vezes, aí sim a gente pode até que meio que associar. Tá? Vamos lá. E aqui a torção testicular. Torção testicular, gente, também, vocês têm que imaginar o seguinte. Basicamente, é a torção do cordão espermático, tá? Que vai estrangular a drenagem venosa dos testículos, causando essa isquemia, tá? Nessa vascularização, eu vou estar causando um infarto, né? Que também vocês viram no começo do ano. A causa do infarto era isquemia. E uma das causas de isquemia é uma torção, tá? Um infarto testicular, né? Por uma torção desse cordão espermático, tá? E aí, o que acontece? Posso ter causas desconhecidas, congênitas, tá? Algum tipo de defeito anatômico, onde esses testículos têm uma mobilidade ali dentro de forma aumentada. E eles estão se mexendo muito, e aí ele pode acabar se torcendo. E acontece o seguinte, pessoal, e é interessante, porque em diversas situações, esse menino aqui, essa pessoa, o nosso paciente, está, por exemplo, dormindo. O cara está dormindo. A criança, por exemplo, está dormindo e acorda desesperado, com muita dor, muita dor, muita dor. Ninguém entende o que está acontecendo. O menino estava dormindo. E aí vai procurar saber, está com uma torção testicular. Tá? É uma urgência, inclusive, urológica, porque a criança em questão pode acabar perdendo o testículo, por exemplo. E aqui não preciso nem comentar também pelo que vocês estão vendo, né? A gente está vendo, né, um testículo até que aumenta de tamanho, porque ele meio que edematizou, ele vai meio que se inchando, só que a coloração dele vai cambiando, né? Ele vai tendo esse aspecto mais violáceo também, né? Porque o sangue venoso vai ficando preso ali dentro e ele vai ficando mais escuro, assim como vocês estão vendo na foto. Tá? Um aspecto de necroses, por exemplo. Tá? E a microscopia, gente, é assim, vocês não estão vendo células, por exemplo, aqui dentro dos túbulos seminíferos. Tá? Eu perdi essas células devido a essa isquemia. Tá? Eu vou ter uma congestão intensa, eu vou ter hemorragia, todo esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui é sangue, ó, hemorragia. Tá? E sem células nos túbulos seminíferos. Escroto. Patologias do saco escrotal, gente. Muito infrequente de aparecer um câncer ali nessa situação, nessa região. Tá? É difícil, tá? Totalmente infrequente. O que chama a atenção? O que a gente destacaria? Que pode acontecer? O acúmulo de líquido, tá? Líquido seroso. É o acúmulo de líquido seroso, né, nessa túnica vaginal. E isso a gente vai chamar de hidrocele. E é o que vocês estão vendo aqui, ó.
vai ter um aumento, né? Só que aqui não é um aumento do testículo, tá? O testículo tá ali. Aumentou o quê? Líquido nessa túnica vaginal, ou seja, no saco escrotal em si. E aí vai dar um aumento de tamanho. Mas não é do testículo. E o que vocês estão vendo nessa foto aqui, que às vezes as pessoas custam entender, é o seguinte. Isso aqui é uma lanterna, pessoal. É uma lanterna que está iluminando o saco escrotal do paciente. Tá? E acontece o seguinte, pessoal. Se vocês já iluminaram a água, pega a tua lanterna e coloca na água, assim para vocês verem. E aí ela vai dar esse aspecto bem translúcido, por exemplo. Tá? Tanto é que isso aqui a gente chama de transluminação. Tá? Transluminação é quando tem líquido seroso dentro dessa túnica vaginal. Tá? E como que a gente comprova isso? Com uma lanterna. Por quê? Por que isso? Deixa eu falar para vocês. Prestem bastante atenção que vocês vão usar isso aqui também. Teu paciente chegou lá com um saco escrotal aumentado. O que pode ser? Meu Deus! Pode ser um tumor de testículo. Pode ser uma hérnia que desceu e foi parar no testículo, por exemplo. Tá? Então eu falei de massas sólidas. Pode ser sangue, inclusive. Sofreu um trauma, alguma coisa, e acumulou sangue ali dentro. E pode ser líquido de uma hidrocele. Como que vocês vão saber se é líquido ou é sólido que está aqui dentro? Vocês vão pegar uma lanterna, do jeito que está aí na foto. E ao acender a lanterna, se ficar com esse aspecto aqui de transluminação, nós temos aqui dentro um líquido seroso. Se fosse um tumor, que é o nosso próximo tema, a gente vai ver agora, eu ia acender a lanterna lá e não ia ficar com esse aspecto desse jeitinho. Tá? É mais por isso mesmo. Tá? E, além desse líquido seroso que eu estou falando para vocês, podemos ter um acúmulo de sangue, que é o chamado de hematocele, ou um acúmulo de linfa, que é chamado de quilocele, que é bem feio, inclusive, em alguns pacientes, tá? Dependendo aí, acho que até na internet, se você colocar, tem casos assim que é horrível de ver, tá? Para falar desses tumores testiculares, gente, essa tabela aqui é bacana, tá? E eu fiz esse esqueminha aqui no final também, ó. Cadê? Esse esqueminha azul aqui, ó, tá? Também vai ajudar vocês. Essa é a tabela da nona edição, mas eu gosto mais daquela outra lá. E esse esquema aqui é o que vocês têm que saber, tá? Tem que saber esse esqueminha. Vamos lá falar de cada um deles, tá? Então, funciona assim, vamos lá. Os tumores testiculares, eles vão se dividir basicamente em duas categorias grandes. Mas os tumores que vão nos interessar vão ser esses aqui, ó, os tumores de células germinadas, tá? Vão nos interessar por quê? Por causa disso, 95% é eles, tá? Tem outros, tem os das células de Leydig ou células de Sertoli, mas são raros, tá? Estão aqui embaixo, separados. Então a gente nem precisa se preocupar com eles. Tá? Talvez só saber citá-los, mas explicar em si não, tá? Então menos um problema, tá? Agora esses daqui sim. Tá? E esses tumores germinais, vocês vão dividi-los assim, em tumores seminomatosos, tá? Que são esses dois aqui, os seminomas, e os tumores não seminomatosos, que vão ser o carcinoma embrionário, o disseno endodérmico, o coriocarcinoma e o teratoma. Infelizmente, pessoal, vocês vão ter que saber todos. Infelizmente, tem que saber todos. Porque um deles cai, ou caem todos, tá? Geralmente. Vamos lá. Então, o seguinte, o que eu tenho para saber e por que eu falei para vocês que eles são traiçoeiros alguns? Vamos entender. Primeira coisa, se eu perguntasse para vocês assim, ó, idade para câncer, o que a gente aprendeu até agora durante um ano? Que a idade para câncer era uma idade de em torno de 50 anos, né? Alguns fatores hereditários influenciam nessa idade, mas acima de 50 anos, vamos jogar por cima. Beleza? Então, tranquilo. Idade do câncer, eu vou falar essa. O tumor seminomatoso aqui, o clássico, tá? Esse aqui é o clássico que eu tô falando para vocês. A idade dele, pessoal, o paciente tem 30 anos.
30 anos. Anotem isso, ou destaquem isso, tá? Porque essas peculiaridades são importantes. Então, a idade para o tumor seminomatoso, 30 anos. Beleza? Outro fato que chama a atenção dele. Vamos lá, que só vai piorando. O bicho é traiçoeiro. Idade já pegamos, que ele tem uma idade estranha. Segundo, olha o nome dele. Seminoma. Seminoma. Então, o que eu aprendi? Tumores que terminam em oma são benignos, né? Lipoma, condroma, né? São benignos. Olha o nome do tumor, seminoma. E na época aprendemos que alguns tumores malignos têm uma nomenclatura enganosa. E por exemplo, era o seminoma. Então, a segunda peculiaridade desse tumor é que ele termina com oma e ele é maligno. Tá? Ele é maligno. Então, não se esqueçam disso também. Tá? Beleza? Duas coisas, idade e que ele é maligno. Terceira, falasse para vocês assim, estou falando por cima só as coisas que são diferentes aqui. Falasse para vocês assim, ó, característica macro de um câncer. Macros, não falei de qual câncer é, macro. Gente, de um câncer maligno, ele era o quê? Mal delimitado, certo? Mal delimitado. Olha essa desgraça bem aqui que eu vou mostrar para vocês. Bem delimitado. Ele é bem delimitado. Então, já vacilei. Outra, de um câncer qualquer, vai ter hemorragia. Vai ter hemorragia. Esse aqui, sem hemorragia. Maldito. Outra característica de câncer, necrose eu vou pôr então na minha prova. Esse aqui, sem necrose. Então, ele é todo ao contrário do que a gente espera encontrar. Então, não adianta chutar esse tumor. Não adianta querer meter o migué nele. Aquele miguezão general, sabe? Mal delimitado, necrose, hemorragia. Próximo. Vacilei. Viajei. Passei vergonha. Porque o seminoma, olha o seminoma. Ele é bem delimitado, sem hemorragia e sem necrose. Tudo ao contrário. E ele termina com oma e é maligno. Ele é numa idade de 30 anos, não é nem 50. Então é todo estranho. Ele é todo estranho para vocês. Tá? Outra característica importante dele, o sintoma. O sintoma. Dói? Não. Não dói. Então ele é uma massa, na verdade ele é uma massa que, como sintoma, na verdade, como sintoma, esse sintoma aqui vocês têm que pegar bem para tumor testicular, tá? Aumento testicular. Né? Então, tem lá o testículo, no saco escrotal, etc. Tem um tamanho já esperado. Qualquer aumento ali dentro já dá algo perceptível, certo? Então, o sintoma dele, basicamente, vai ser um aumento testicular. Dói? Não dói. Não dói. 30 anos o cara tem. Informação também importante para vocês. Eu mandei agorinha lá no grupo uma foto meio nada a ver, ninguém entendeu. Que era do Google, estava escrito assim, sábanas, e do outro lado estava escrito lençol. A tradução, lençol. Tá? Então, essas sábanas de célula, em espanhol, basicamente é como se fosse uma coberta de células, para vocês que são brasileiros, tá? É uma coberta celular. Por isso que eu mandei lá a fotinha do lençol, e já escrito assim, sábanas, lençol. Porque isso aqui o pessoal faz uma super confusão e nunca consegue assimilar. E a gente, à medida que vai ficando mais velho, a gente precisa entender as coisas para poder aprender, tá? Então entendam. E por que falar isso? Porque, macete para vocês, os tumores de testículo, a maioria, pessoal, vai ter na microscopia sábanas de células. Isso aqui é um macete. A maioria vai ter sábanas de células. Quase todos vão ter sábanas de células. Estou na dúvida, não sei o que pôr. É testículo? É seminoma? É não seminomatoso? Põe sábanas de células. Tá? É uma coberta celular. Então, elas adquirem esse formatinho aqui, ó. Uma forma tipo assim, como que eu posso falar para vocês? Não seria plana, por exemplo, mas é uma forma
longitudinal, como se estivessem em filas, como se fosse uma coberta, tá? Sábanas de células. Bom, isso é importante. E essa célula aqui, ela é clara, pessoal. É uma célula clara. E o que vocês estão vendo aqui dentro dela? Um nucleolo proeminente, tá? Então, isso é uma informação de extrema relevância. Qual é a informação mais importante? Sábanas de células. Porque isso aí vocês vão usar para todas, tá? Para quase todas, inclusive. E o pronóstico desse tumor, pessoal, é um bom pronóstico também. Ele é um bom pronóstico. Tá? Ele não é tão agressivo. A maioria desses tumores seminomatosos e não seminomatosos tem um bom pronóstico. Vai ter um que vocês vão ver que é mais pro lado sombrio, tá? Mas a maioria tem um bom pronóstico ou excelente pronóstico. Então, basicamente, o que vocês têm que anotar desse aqui em questão? Porque esse aqui é o mais importante. Vamos lá. Idade dele, 30 anos. Certo? Sintoma dele, indolor e aumento testicular, que vocês vão usar para quase todos. Tá? Macroscopia dele, cuidado. Macroscopia dele, bem delimitado, sem hemorragia, sem necrose. Tá? Uma massa pálida, como vocês quiserem. Microscopia dele, sábanas de células. Tá? Coberta celular. Tá? E as células são claras, tá bom? Porque elas têm glucógeno com um nucleolo proeminente. E o pronóstico, um ótimo pronóstico. E o outro tumor seminomatoso, esse aqui é o clássico, tá? Não façam confusão. O que está descrito aqui é o seminoma clássico, tá? Quando falar, é dele que a gente está falando. E o outro, ele é mais raro, esse daqui, ó, o seminoma espermatocítico. Ele é bem mais raro. Mas por que a gente tem que falar dele, então, que ele é mais raro? Porque ele é um seminoma também, só que é espermatocítico. E por que falar dele? Porque ele tem características muito diferentes desse que eu acabei de passar para vocês. Então, eu recomendo que vocês façam uma tabela dos dois. Do clássico e do espermatocítico. Façam essa tabela, tá? Por quê? Qual que era a idade do clássico? Acabamos de separar. 30 anos. Olha a idade desse aqui. 65 anos. Então, já é uma idade avançada. Estão entendendo? Já mudou tudo. Já mudou tudo. Tá? É mais raro? Legal, é mais raro. Outro, o seminoma clássico cursava o quê? Indolor. O espermatocítico, ó, dolor. Vai ter aumento do volume testicular? Vai, porque eu acabei de falar para vocês que quase todos vão ter aumento do volume testicular. Só que esse aqui vai ter dor. O outro não tinha dor, tá? A macroscopia dele, uma massa clara, às vezes vão ter alguns cistos, cheio de mucina, por exemplo, tá? E a microscopia dele, gente, olha o que a gente tem aqui de novo. Sábanas de células. Por isso que eu falei para a gente pegar, porque vamos usar, tá? E se fala dessas três populações celulares. Eu vou ter células medianas, células pequenas e células gigantes. Tá? Fato interessante para o pronóstico dele, que o pronóstico é excelente, não faz metástase. Não faz metástase. Tá? Então, façam essa tabelinha dos dois. Para vocês se localizarem, estamos aqui, ó. Estamos nesses dois tumores aqui, ó. O seminoma clássico, 30 anos e etc. E esse outro é o seminoma espermatocítico, 65 anos. Então, já descrevemos esses dois. Beleza? A imagem, essa imagem do Atlas, tá? De um seminoma clássico, tá? Aqui os túbulos seminíferos, dá para ver ainda que tem um aspecto normal, né, um aspecto conservado, só que desse outro lado aqui, vocês já estão vendo, né, um infiltrado linfocítico, por exemplo. Eu já consigo ver signos de malignidade, hipercromasia, algumas células mais escuras aqui, né, dá para se notar, por mais que a foto esteja de longe, certo? Provavelmente falaria sábanas de células também. Seminoma clássico. E os tumores não seminomatosos, para a gente terminar, inclusive, vamos que vamos. Temos carcinoma embrionário, o do saco vitelino e o coriocarcinoma. Tá? O carcinoma embrionário, pessoal, cursa com aquela idade também meio temprana,
de 20 a 30 anos. Ele, por exemplo, é mais agressivo do que os seminomas que a gente acabou de falar. Mas também um não produzia nem metástase, o outro também era mais ali tranquilo, né? Um aumento indoloro e etc. Esse aqui é um pouquinho mais agressivo, porque ele tem hemorragia, por exemplo, tá? A idade é bem parecida. Olha a clínica dele, pessoal. De novo, aumento do volume testicular, tá? Então, é o terceiro que tem essa mesma característica, tá? Só que agora o nosso testículo tem um aspecto duro, pétreo. Dói? Não, ainda não. Dói não, tá? Mas é duro, tá bom? Agora a microscopia dele. Agora sim, estamos falando daquela micro clássica. Olha a cor da imagem dele, muito vermelho, né? Então, ele é um tumor mal delimitado, que é o que a gente já aprendeu. Temos hemorragia, temos necroses, tá? Então é algo já até esperado. Aqui fica fácil, tá? E a microscopia dele, que vocês estão vendo aqui, olha quem está aqui de novo, gente. Sábanas de células. Agora vocês começaram a entender porque eu mandei aquela foto da coberta lá no grupo. Porque é algo para vocês não esquecerem. Vou até abrir ela aqui, porque às vezes alguém não viu. Sábana, lençol, não esqueçam. Tá bom? Que daí vocês não vão errar. Fechou? De novo. E aí, claro, eu posso falar outra microscopia, que são células com aspecto primitivo, com esse aspecto aqui, ó, como se fossem glândulas, né, tubular, por exemplo. A boa e velha figura mitótica. Mas não pode faltar o tal de sábanas de células. E o pronóstico, de novo, temos um bom pronóstico. Ah, mas você falou que ele é mais agressivo. Legal, ele é mais agressivo. Mas ainda estamos diante de um bom pronóstico. Lembrando sempre de um diagnóstico precoce. Esse, estamos terminando já. Tumor de saco vitelino ou de seno endodérmico, pessoal. Peguem ele, tá? Esses tumores aqui, eles basicamente se repetem no sexo feminino também. Vocês vão ver que vão ter tumores iguaizinhos ou bem parecidos. Então, vamos lá. Olha o que chama a atenção nesse tumor do seno endodérmico. A idade. Tá aí. Neoplasia, de novo, pediátrica para vocês, ó. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Então, é um tumor frequente, né, em ninhos de até 3 anos de idade. Tá? Não, ele não é frequente, na verdade, mas se fosse perguntar um tumor que pode acometer um testículo de uma criança, é esse aqui, o de seno endodérmico. Tá? Olhem a clínica dele, de novo, gente. Aumento do volume testicular, indoloro e pétrea. Macroscopicamente, pessoal, uma massa, tá ali do jeito que vocês estão vendo, de coloração clara, né? Com esse aspecto aí mucinoso, tá? Ou pode ser meio amarelada também. Ele é bem delimitado também, tá? Essa micro aqui tem algo que chama a atenção e eu queria que vocês destacassem, que são esses corpos aqui, ó, de Shirley-Duval. Tá? Destaquem isso aqui, porque... Ah, mas eu vou destacar esse nome estranho aí. Sim, porque a gente vai usar lá no reprodutor feminino de novo. Tá? E o que é esse corpo de Shirley-Duval aqui? É essa estrutura bem aqui, ó, que eu vou circular aqui, ó, que parece, lembra um pouco de histologia, um glomérulo, né? Não sei se vocês lembram do corpúsculo renal, cápsula de Bowman, e o glomérulo aqui, né? Ele é similar a um glomérulo primitivo, só que não é. A gente está no testículo, não no rim, tá? Isso aqui a gente chama de corpus de Shirley-Duval. Aqui tem um, aqui em cima outro. Ah, e o negócio dos sábanas, posso usar? Pode, de novo. Só que agora são sábanas de glândulas, tá? Sábanas de glândulas. Beleza? E ele também tem um excelente pronóstico em crianças, tá? Também tem um bom pronóstico em ninhos, de novo, tá? Então, o que acontece, gente? Deixa eu passar um negócio para vocês. E por último, agora sim, isso aqui muda algumas coisinhas. O coriocarcinoma. Acho que até alguém mandou aqui no bate-papo agora. Todos têm bom pronóstico. Que bom, a Patrícia falou. Legal. Todos com exceção desse. Esse tem um pronóstico sombrio, pessoal. Esse aqui
é aqueles cânceres do tipo capeta. Né? Esse aqui tem um pronóstico sombrio. É raro, é claro, coisa de 1%. Ele é o mais raro, inclusive, deles. Só que ele é muito maligno. Por que ele é muito maligno, gente? Alguns aspectos. Primeiro, o que a gente viu até agora de tumor testicular? De clínica, né? De manifestação clínica. O aumento do volume, certo? O aumento do volume testicular. Olha o que está aqui para vocês. Não provoca o aumento do testículo. O cara nem percebe que tem um tumor ali no testículo dele. No máximo aqui, ele tem um nódulozinho que não é palpável, inclusive. Ou pode ser palpável em algumas situações. Tá? Não palpável, às vezes, também. Tá? Mas não provoca um aumento testicular. E é complicado, né? Porque, tipo assim, como que ele vai saber se ele tem câncer? Desse jeito. É raro, certo? E aí, o que é importante também, gente? Para ele ser tão sombrio assim. A metástase desse tumor é muito precoce. Ele já faz metástase rápido. Então, além de ser difícil diagnosticar ele, quando vai diagnosticar, ele já fez uma metástase. Já está em outro lugar. Ou, às vezes, diagnostica ele pelos sintomas da metástase dele. E aí vai procurar o tumor primitivo que estava no testículo. O que era? Um coriocarcinoma. Jesus! Esse caso aí foi Deus que apontou mesmo e falou, filho, olha, a hora chegou. Porque é algo extremamente raro, inclusive, e sombrio, tá? E aí, o que temos de relevância aqui, tá? O seguinte, macro, eu já falei para vocês, inclusive, né? Um nódulo pequeno, não palpável. Necrose, vocês estão vendo preto aqui desse jeito, e hemorragia, certo? Mas lembre que ele é pequeno, tá? Microscopicamente, pessoal, aqui não tem como jogar os sábanas mais de célula. Tá? Então, esse tumor aqui ele é bem diferente. Tá? Aqui são células sincitiotrofoblásticas, aquela que vocês viram lá em êmbrio no primeiro ano. E células citotrofoblásticas. Então, a microscopia dele fica nessa. As células sincitiotrofoblásticas com núcleo agrandado, certo? E mais escuro, né? E hipercromáticos. E as células citotrofoblásticas em sábanas. Tá? Em sábanas. Mas, basicamente, lembrando de citar essas duas células que vocês viram elas em êmbrio, aí vocês já se localizam. Tá? E o pronóstico dele, terrível, sombrio. É devido à metástase que é precoce, e aqui eu não posso supor que eu tenho um aumento testicular, né? Porque justamente ele não provoca um aumento testicular. O teratoma, vamos falar dos teratomas. O teratoma, pessoal, vocês lembram dele? Era aquele tumor feio que vocês aprenderam naquela parcial, né? Naquela parte de neoplasia. Mandei até no grupo lá, um tumor com dente, todo feiozão. Aquele era o teratoma. E agora é a hora de falar deles. Porque os teratomas acometem, basicamente, essas células aí germinárias, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Então agora é a hora da gente falar nele. E é importante uma diferenciação aqui, gente. O seguinte, o teratoma era aquele tumor misto, certo? Que acometia células das 3 capas germinárias, né? Então eu tinha ali células, por exemplo, eu tinha células mesenquimais, né? Eu tinha células epiteliais, né? Era aquele tumor que cursava com a presença de cabelo, com dente, com cartílago, né? Com glândulas. Era aquele tumor feio. Eu sei que isso daqui vocês lembram dele, certo? E aí o que acontece? O tumor teratoma em crianças, certo? Em crianças, porque isso fica nessa dúvida, se ele é benigno ou maligno. Um teratoma em ninhos, ele é benigno, tá? Geralmente, tá? E todo teratoma em um adulto, ele é maligno, tá? Não estou falando que ele é agressivo e vai matar o cara, tá? Mas no homem adulto, todo teratoma a gente considera ele como maligno. Na criança, uma evolução mais benigna. Tá? Então, essa é a primeira diferença que vocês já estão vendo agora. Tá? Outra diferença. Esse teratoma, aquela foto que eu mostrava para vocês,
que era feio, né? Que vocês viam dente mesmo, aquela coisa feiosa. Ele era feio, mas ele era benigno. Porque quando ele for um teratoma maduro, um teratoma maduro, como vocês estão vendo aqui, é aquele que a célula consegue se tornar em um tecido mesmo. Ela vira um tecido de verdade. Então, se ela se diferenciou num osso, ela virou um osso. Se ela queria ser um dente, ela virou um dente. Então, é um teratoma maduro. E ele tem um curso mais benigno. Ele não é tão agressivo, certo? Porque ele tem essa evolução mais lenta. Um teratoma imaduro é aquele que funciona assim, ó. Ele está se transformando num dente, por exemplo. E aí, antes de se tornar um dente, ele já se tornou um cartílago. E antes dele querer se transformar em um cartílago, ele já está virando um nervo, por exemplo. E antes dele virar esse nervo, ele já está virando osso. Então, é um teratoma que não termina a maduração. E esse teratoma imaduro tem um curso mais maligno, tá? Também. Tá? Então, basicamente, o teratoma, eu sei que vocês já sabem, né? Aquela neoplasia com afetação das capas germinais, né? Mais de uma, neoplasia mista, inclusive. E agora vocês pegaram que ele pode ser maduro quando se completa a transformação tecidual e pode ser imaduro, que antes dele se tornar esse tecido, ele já está se transformando em outro. Macroscopicamente, clínica dele, quadro clínico, tá lá, ó. Mesmo Miguel de novo. Aumento do tamanho testicular. Enfim, esse é o nosso quadro clínico, tá? Microscopia, pessoal, microscopia, pensa assim, ó, no caos. No caos. É um caos de célula, né? Então eu tenho uma coleção caótica celular, né? Eu tenho células de cartílago, de osso, tecido nervoso, adipocito, de epitélio. Então isso aí a gente chama de coleção caótica celular, na microscopia, tá? E o pronóstico do teratoma é bom. Ah, mas você falou que pode ser maligno, não sei o quê. Mas é um bom pronóstico, gente. Tem vários tumores malignos que têm um bom pronóstico. Tem tumor maligno que tem excelente pronóstico, por exemplo. Beleza? Aqui são fotos de microscopia dos teratomas. São do livro de vocês, tá? Todas essas fotos. Não tem erro. Vocês estão vendo azulado aqui, gente, é cartílago, tá? Então você imagina assim, pegou uma biópsia lá do testículo. Mas com cartílago no testículo, meu, tá louco? Achei que era na tráquea. Um teratoma. Estão entendendo? Então, é por isso, são modificações nessa tumoração mista. Aqui é mais nervos, aqui são nervos. Tá? Ó, o epitélio, tá? Então, é uma tumoração mista. Isso aqui vocês já aprenderam, inclusive. Tá? E essa última parte aqui, também o pessoal faz muita confusão. Só que é assim, pessoal, vou explicar para vocês bem facinho. Esses tumores mistos aqui, ó, entendam isso, para um pouquinho para vocês não se atrapalharem, senão depois vocês vão mandar no WhatsApp perguntando. Para um pouquinho e entende uma coisa. Quando eu falo para vocês teratoma, certo? Teratoma, o que vocês pensam na hora? É um tumor misto. Legal, vocês estão certos. Só que o teratoma é um tumor misto assim, ó, com as células de várias capas germinais. Perfeito. Esses tumores mistos aqui não são tipo assim, tipo teratoma. Aqui esse tumor misto é assim, ó. Eu peguei um seminoma, aquele lá que a gente viu, o primeiro, e aí nesse mesmo testículo tem um tumor seminomatoso e tem um carcinoma embrionário junto. Ou seja, vocês entenderem, o nosso paciente na questão aqui, ó, com 30 anos, ele tem esse tumor aqui no testículo dele, tem esse, e no mesmo órgão tem esse aqui junto. Então, como ele tem esses dois tumores juntos, a gente chama esse conjunto de tumor misto, tá? Que é a presença de mais de um tumor, né? Os dois juntos no testículo, tá? Por exemplo. E aí é um tumor misto. E qual que é a confusão que o pessoal faz? Quando pergunta assim, tumores mistos testiculares, aí pensa assim, é o teratoma, que é um misto. Mas não é só naquele sentido de células diferentes. Aqui pode ser tumores mistos, porque temos vários tumores juntos, por exemplo. Aí é outra história, que são esse aqui, ó, tumores mistos. É uma mescla
Tipo, eles se misturaram, estão entendendo? Então, eu misturei o seminoma com o carcinoma embrionário. E aí a gente chama isso de tumor misto, tá? E à medida que vai programando... Ah, pode ser um teratoma? Pode, eu posso ter um teratoma, que tem, inclusive, nessa foto que vocês estão vendo azul aqui, ó, é cartílago, tá? Eu posso ter um teratoma, e aí eu posso ter um disseno endodérmico junto, por exemplo, tá? Posso ter um carcinoma embrionário junto, mesclado. E aí esse conjunto é chamado de tumor misto. E aqui, gente, esse esquema que eu fiz ajuda muito. Quando eu dava essa aula na sala, isso aqui a gente desenhava no quadro e ia pontuando as características de cada um. Como, infelizmente, né, devido a esse Covid, essa porcaria aí, estamos aqui à distância, vou passar para vocês basicamente. Então, resumindo, uma das piores partes do aparato reprodutor masculino é isso aqui, ó, esses tumores de células germinais. Resumindo, gente, vocês têm que fazer isso aqui no caderno de vocês. Vocês têm que fazer. Então, vocês vão fazer assim, ó, prestem atenção, só para a gente terminar. Tumores testiculares, certo? O que temos? Temos os tumores de células germinais, tá? Um grupo grande. E temos o de cordão sexual e estroma, que é o de células de Sertoli e Leydig. Eu só vou citar. Não vou nem falar deles, tá? Mas eu vou citar no meu esqueminha, tá? E aí vai. Os tumores de células germinais, vocês vão dividir em dois grupos. Em tumores seminomatosos e tumores não seminomatosos. Perfeito? Dentro dos tumores seminomatosos, né, o nosso seminoma, temos o seminoma clássico, que quando, tipo assim, só falar para você assim, ó, seminoma, é dele que a gente está falando, porque ele é o mais frequente, inclusive. Tá? O seminoma clássico e o seminoma espermatocítico. Tá? E aí, o que vocês têm que agregar aqui nesse esquema? As características principais, tá? Do clássico, como característica principal, vamos lá. Idade de 30 anos. Idade de 30 anos. Clínica, indoloro. Aumento testicular, a gente vai deixar para quase tudo. Indolor, tá? Macro, uma massa lobulada, bem delimitado, sem necrose, sem hemorragia. Ele é aquele todo ao contrário, né? E a microscopia dele, sábanas de células. Fim. Espermatocítico, o que vai mudar? A idade dele. A idade avançada, 65 anos. Aumento testicular? Aumento testicular. Doloroso agora. Doloroso agora. Tá? A macro era aquele aspecto com quistes, né? Mucinoso e etc. Também de forma aumentada, bem delimitado e tal. E a micro, tínhamos sábanas de células de novo, né? Com aquela população de células pequenas, células médias e células gigantes. Tá? Então, essas informações principais, vocês vão adicionando do lado deles, que não tem erro, gente, não tem erro. Tá? Os não seminomatosos, carcinoma embrionário, tumor do saco vitelino, o coriocarcinoma, né, que vocês vão colocar um 666, um capetinho aqui do lado, que é o de pior pronóstico de todos, que era das células sincítiotrofoblásticas e citotrofoblásticas, né? Então, ele é bem diferente, inclusive, também, tá? Pior pronóstico, tá? E o teratoma, que é aquele tumor misto, pode ser teratoma maduro e teratoma imaduro, tá? Então, depois vocês preencham aí na casa de vocês com o restante das informações, que aí não tem erro. Beleza? O Ângelo apareceu. Vai dar oi pro pessoal, filho? Tá bom. Fecha a porta lá. Tem essa tabela aqui no livro de vocês, mas é claro que vocês vão fazer a de vocês, né? Tá horrível, tá grandona assim, porque eu copiei do livro. Tá? Eu acho que tá no material de vocês. O coriocarcinoma, que vocês perguntaram a idade dele agorinha, ó, de 20 a 30 anos, tá? Tá aqui, ó, coriocarcinoma, de 20 a 30 anos. Gente, essa tabela aqui é muito boa, tá? É a que resume basicamente os tumores. E olhem com carinho essa tabela. Sábanas de células, sábanas, né? Formações papilares, são formações parecidas, tá? São informações bem parecidas. E graças à idade, vocês viram, a idade deu certinho. E aí é isso, pessoal. Mais uma vez,
terminamos agora a parte de reprodutor masculino. Semana que vem começaremos reprodutor feminino. Beleza, então ficamos assim. Até a próxima, vamos falando lá no grupo. Muito obrigado. Fechou? Já manda um WhatsApp lá pra gente. Clique.